Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho. Alguém aqui vem hoje pela primeira vez, né? Então já estão a par da programação da casa, né? Mas qualquer dúvida, lá na frente tem lá os horários da casa. A gente sempre divulga em especial o trabalho da dependência química, que é toda sexta-feira às 7h30 da noite. Se vocês souberem de alguém que está passando por essa dificuldade, tanto familiar quanto o próprio dependente, só encaminhar aqui. É uma palestra bem específica, um dia que tem tratamento espiritual. Então, quem souber, por favor, encaminhar para nós aqui. Em relação às cestas básicas das famílias que nós atendemos aqui na casa, no mês de outubro a gente está precisando, em especial, de leite em pó, arroz, leite, macarrão, sal e qualquer tipo de farinha, né, para complementar as cestas básicas. A gente agradece, né? Sempre a gente tem conseguido bater a nossa meta de montar as cestas do mês. E de alguma forma a gente procura dar um certo apoio para essas famílias que estão passando por dificuldades. Essas famílias são inscritas aqui na casa. E sempre o número de famílias é sempre maior do que as que a gente oferece. Por isso a gente procura filtrar o máximo possível para saber de fato quem realmente está com mais necessidade. E aí a gente tem procurado ajudar de alguma forma essas pessoas, então todos nós estamos participando, então a gente agradece mais uma vez a ajuda de todos. Então, queridos irmãos, vamos fechar então um pouquinho os nossos olhos, né? Uma atitude de reflexão, de introspecção, entrar em contato um pouco com o nosso interior, com a nossa espiritualidade. E agradecemos ao Pai por esse domingo que amanheceu, por esse dia de sol, por esses dias que nós temos agora de descanso, de refazimento, que nós possamos nos melhorar a cada dia, que nesse domingo possamos ouvir essas palavras que vão ser proferidas hoje com muito carinho, que nós possamos cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós vamos ter a grata satisfação de ter o nosso amigo Sérgio, né? Que vai nos falar sobre a criança do século XXI, né? Então seja bem-vindo, viu, Sérgio? Deixa eu tentar arrumar aqui o... Bom dia, gente. Então, o tema agora que tem a ver, acho que é até por ser o dia tão próximo do Dia das Crianças, mas tem a ver com o momento atual que o planeta passa. Há mais ou menos 360 mil anos atrás, isso aí foi histórico, né? O History Channel fez um levantamento da época em que os egípcios começaram a fazer parte do planeta. Para quem estiver interessado em ler lá Os Exilados de Capela, vão ver que para a Terra, na época em que ainda a humanidade estava ainda florescente. Quando se fala florescente, é porque a humanidade começou lá na África. Na África, o hominídeo, que era ainda um homem meio símil ainda estava começando a dar os primeiros passos. A espiritualidade, vendo a necessidade do planeta de evoluir, o que ela fez? Normalmente, ela já tem um plano de lugares no planeta em que as pessoas precisam, de certa forma, ser dado chance para que elas consigam caminhar para a evolução. Até porque no mundo em que eles estão já não é mais... Eles já não têm a oportunidade, não porque é castigo, eles fizeram mal, não é por isso. Nós vamos entender daqui a pouco que em determinadas fases da humanidade, por qual passa a grande parte, algumas pessoas que ainda não conseguiram chegar nesse nível de espiritualidade, eles vão para algum lugar para poder se reequilibrar e aí voltam para continuar a caminhada espiritual. Isso que aconteceu lá na constelação de Capela. O pessoal às vezes se confundem, acha que o Capela é um planeta. Não é. Capela é a constelação do Cocheiro, onde são vários planetas. E nesses planetas ali, vários espíritos estão passando por várias experiências e em algum momento, não se sabe como, foi pedido para que aqueles espíritos daquela obra, vários deles, viessem e houve uma transmigração. Alguns espíritos de lá vieram para cá. Tem uma psicografia interessante do Robson Pinheiro, em que ele fala que os espíritos, quando vieram para cá, eles vêm para o planeta Terra e ele vê o hominídeo.
o símio, praticamente. E eles se assustam com isso, né? João, o evangelista, tem uma visão disso, porque numa das epístolas de João, ele descreve, porque ele tem uma visão de como foi feito as primeiras experiências espirituais. E ele descreve lá, e na psicografia do Robson Pinheiro, ele transcreve na epístola de João, que é feito como... as pessoas começam a falar que, mas não dá para entender o que João... Então, o que João escreveu na época, então ele escreve e diz que numa das passagens de João, ele fala que o mentor levou ele lá para trás para ver como era a impressão dos espíritos que estavam chegando a primeira vez, para falar, vocês vão ter que começar aqui de novo. E os espíritos veem aquele homem ainda muito embrutecido, mas vocês vão ter que passar por isso para que haja uma melhora deles e de vocês também. E aí começa a experiência desses espíritos. O que foi interessante é que quando esses espíritos começam a encarnar, dada a situação espiritual deles, porque eles estavam muito mais adiantados do que o nosso plano material, houve uma evolução dinâmica, deu dinâmica para a evolução humana. Um exemplo disso é que entre o hominídeo, que é aquele homem ainda símio, e o homo que dizem que é sapien, que é o homem que começa a andar, antes do homo erectus, que é o homem que anda realmente reto, existe um salto evolutivo, né? Os cientistas falam, mas onde está o elo de ligação entre o hominídeo e o homo sapiens? Ou seja, entre aquele homem que ainda é meio símio e aquele que anda como um homem mesmo. Eles falam que não existe, eles não conseguem encontrar um meio termo. Isso que eles chamam de elo perdido. O elo é quem está no meio do caminho. É porque não houve. Quando esses espíritos vieram, eles deram um salto na evolução, começaram a encarnar, e o que aconteceu? Materialmente, o homem começou a evoluir muito rápido. E aí o homem começou a andar mais ereto. Foi muito rápido isso. E nessa rapidez da evolução, graças a esses espíritos, houve uma evolução tão grande em que não houve uma passagem entre esse hominídeo e o homem sapiens, porque esses espíritos colaboraram com essa evolução. Dessas raças, vieram 5 grandes raças para cá. Vieram aquelas que a gente conhece hoje, não se sabe se ainda estão por aqui. Os hebreus, os arianos, os asiáticos, os egípcios, os indianos. São as raças que vieram. E a gente vê pela cultura específica de cada raça. Hoje não dá para saber, por exemplo, se entre os hebreus, só os indianos, só os que estão na Terra, se realmente todos que estão lá ainda são de capela, ou se são espíritos ainda passando por experiências daqui mesmo. O que se sabe é que os egípcios foram um dos povos vindos de capela. E de todos os 5, foram os espíritos que mais rápidos alcançaram sua própria evolução. Historicamente, os espíritos eles vieram e eles tinham... Se a gente for ver a história dos egípcios, vamos ver que eles já traziam na própria história deles o quê? O sentido de evolução. Toda a cultura egípcia foi feita para propiciar a evolução. Toda. As escolas de mistérios dos egípcios foram feitas para que eles alcançassem a evolução mais rápida. Historicamente, eles criaram toda uma cultura nova. O discípulo de Sócrates, qual foi o nome do filósofo? Aristóteles. Ele viajou até o Egito. Ele escreveu sobre os egípcios e sobre vários povos. E ele escreve o seguinte: entre todos os povos do mundo, os mais felizes e evoluídos são os egípcios. Então, gente, para quem estiver assistindo aquela novelinha dos 10 Mandamentos, tomem cuidado. Os egípcios não eram ruins daquele jeito, não. Porque senão... Porque o que dizem que os povos escrevem histórias baseado em quem venceu, né? Então, quem ganha a guerra, conta a história do seu jeito. É por isso que se os alemães tivessem ganhado a guerra, a gente estaria vendo a história pela visão, do ponto de vista dos alemães, não dos americanos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a história, de como ela se apresenta para nós. Os egípcios, eles eram um povo, então, que cultuavam isso. E, naquela época, eles já sabiam que o planeta dava voltas pela esteira chamada Horus, né? Então nós passamos, todo o nosso planeta dá uma volta completa. E os egípcios mapearam isso. Numa época que se não falava de astronomia, se a gente for ver historicamente, os egípcios construíam bases ali na Terra em que eles viam a estrela e falavam, bom, agora a gente está nesse ponto. Ou seja, eles sabiam exatamente
quanto tempo passaria até o nosso planeta dar uma volta completa sobre essa estrela de Horus? 750 mil anos, que eles calculavam. E os egípcios, para poder calcular isso, eles criaram uma metodologia de divisão. Houve 12 divisões lá, e as divisões, as pessoas começaram a transformar essas divisões. Eles colocaram como signos do zodíaco, mas os egípcios não criaram esse conceito. Eu sou de Áries, então eu sou uma pessoa, não sei, a invencionice nossa. Eu sou de Touro, então eu sou uma pessoa firme. Isso é nosso, tá? Os egípcios criaram o conceito baseado nas estrelas para medirem e saberem quanto tempo eles ainda teriam que passar por aqui antes de houver grandes evoluções. Tanto é que eles previram o primeiro dilúvio. Os próprios egípcios marcaram quando houve o primeiro dilúvio. Dilúvio bíblico, não houve um dilúvio do tipo aquele da Arca de Noé, blá, blá, blá. Isso aí tudo bem, está lá na Bíblia. Não vamos discutir sobre o Velho Testamento, mas vamos deixar claro que houve, em várias partes do mundo, houve realmente uma mudança. O mundo passou por grandes mudanças em que houve lugares em que antes eram áridos, foram cobertos pelo oceano. Os egípcios sabiam disso, tanto é que eles se deslocaram de um outro lugar, alguns chamam de Atlântida, e vieram para perto do Nilo. Para marcar o momento em que eles chegaram, eles construíram lá o leão com cara de homem e tal, que tem uma transcrição sobre isso. Muito interessante, mas não vamos entrar no mérito, apenas para entender que ali foi o ponto zero deles. Falaram, aqui é o nosso ponto zero. Aqui houve um dilúvio agora, houve uma mudança, e eles falaram, bom, quanto tempo vai levar até que vai haver outras grandes mudanças? E eles demarcaram, isso a gente chamou de signos. Essas mudanças levam mais ou menos 2.300 anos para cada mudança de signo que eles falam. Eles previram a vinda de Jesus, porque lá mesmo foi encontrado a tal da Pedra de Roseta. Pedra de Roseta lá, para quem não sabe, foi o inglês que descobriu uma pedra que tinha uma transcrição sobre os símbolos dos egípcios. Mas não a transcrição dos símbolos mais avançados, era a linguagem mais comum, mais do povão mesmo. Mesmo assim, eles conseguiram transcrever muitas coisas. Entre elas, eles descreviam exatamente, através de suas lendas, a vinda do Messias, e eles conseguiram prever, inclusive, todas as passagens. Tanto é que eles comentam que entre os egípcios existia uma lenda de que viria um Salvador, e todas as crianças seriam perseguidas, e ele viria para fazer transformações lá entre eles. Por isso que eles falam, moça, o que os historiadores hoje comentam é que eles falam que os hebreus eles copiaram a história dos egípcios. Não é isso. Não é que eles copiaram dos egípcios a história do Salvador. É que os egípcios, naquela época, já sabiam que iam haver mudanças. E eles escreveram e transformaram isso em lendas. As lendas dos deuses deles, até porque hoje também se comete um erro muito grave. Os egípcios tinham vários deuses. Não é. Os egípcios cultuavam um único Deus, que é Ptah, que é um Deus único. Né? E criaram todas essas hierarquias aí, porque o povão não conseguiu entender a ideia de um Deus único. Então, os egípcios eles criaram histórias para as pessoas poderem ir encaminhando até conseguir chegar num ponto de falar, não, só existe um único Deus. E essas histórias fizeram parte da cultura, e hoje o pessoal que não conhece olha lá e fala, não, eles cultuaram Ísis, Osíris, e por aí vai. Mas, na verdade, são aspectos da cultura deles para explicar realmente de que, no final das contas, só existia um, que eles chamavam de Ptah, porque eles falam, ele é tão distante, ele é tão grande, as pessoas falam que não dá para explicar essa essência divina. Mas o que é interessante também, eles conseguiram perceber que eles também não eram daqui. Eles sabiam que vieram de outro lugar, tanto que os grandes hierofantes dos egípcios, eles eram escolhidos baseado no conceito de como, quando criança, eles já traziam algum conhecimento. Eles conseguiam perceber isso. E esses aí já eram levados para poder dirigir o povo. E, por incrível que pareça, para quem conhece a história dos egípcios, vão perceber o seguinte. Esse povo, historicamente, eles foram evoluindo. O que aconteceu? Usando a linguagem da doutrina espírita para entender. Esses povos foram chegando no ponto em que eles não precisavam mais ficar aqui e foram indo embora. Olha que interessante o que aconteceu. Os egípcios
foi um dos únicos povos no planeta Terra em que, historicamente, foi passando o tempo e eles foram perdendo a noção da própria língua. Se a gente for hoje ver os egípcios que estão lá no Egito, eles não conseguem entender nem o que está escrito lá nas paredes. Por quê? Porque os egípcios originais já não estão mais por aqui. Eles foram indo embora. Alcançaram sua evolução e foram embora. E quem ficou no lugar deles? Nós aqui do planeta, que viemos reencarnando lá. E aí o que aconteceu historicamente, o povo, a cultura sumiu, se perdeu. Como é que se perde uma cultura de um povo que não desapareceu? Muito estranho. Eles nunca desapareceram. Então por que a cultura desapareceu? É porque os espíritos que estavam ligados à cultura não estão mais aqui. Então, desses povos de Capela, eles foram os povos que conseguiram atingir mais rápido o equilíbrio e voltar para a cultura deles. E eles deixaram algumas coisas para a gente. Uma delas, eles falaram que algumas inscrições que estão lá, isso foi transcrito pela Pedra de Roseta, eles falam o seguinte, que nós não estamos preparados ainda, nós, do planeta Terra, para entender tudo que eles deixaram na sua cultura, mas em algum momento aquilo vai ficar claro para a gente. Quando ficar claro, a gente vai poder entender melhor tudo que eles deixaram. Mas o que é interessante desse ponto todo não é nem isso. Para a gente chegar no nosso conceito atual sobre as crianças do século XXI, é que eles, no período em que eles foram transcrevendo signos, eles falaram, na era de peixes, eles montaram um desenho, nosso planeta está dando uma volta em volta da estrela de Horus. Já passaram, atualmente, 360 anos. Então, nós estamos... se a gente for criar uma linha imaginária, é como se fosse um círculo. A gente começou num ponto aqui, estamos mais ou menos no meio desse ponto, indo para a parte de cima, superior. Então, damos a volta completa aqui e aqui. Por que esse ponto zero? Esse aqui é o ponto do famoso dilúvio que os egípcios colocam. Então, demos a volta, estamos em um determinado ponto aqui. Desse ponto para cima, o que acontece? Olha só. Jesus, ele veio na era de peixes, é por isso que ligam Jesus ao signo de peixes. Não é porque Jesus era de peixes, é porque Jesus nasceu na época em que os egípcios colocavam como período de peixes. Ele estava influenciado por uma energia lá que eles chamavam de peixes. E a próxima energia que os egípcios colocaram que seria Aquários. Se a gente for ver os esotéricos, as pessoas que escrevem a respeito, vão falar a era de Aquários, a era da transformação, a era da mudança. Os egípcios já falavam disso. Interessante, porque eles já falaram que o seguinte, depois que viesse o Salvador, viria na época de peixes, em seguida, na época de aquário, haveria outras grandes transformações. Eles já mediram isso. Qual a grande transformação que está começando a acontecer agora? Agora é o seguinte, a gente sabe, porque as pessoas que estudam já estão comentando a respeito disso, de que todo o nosso orbe, nosso planeta, está agora entrando numa área nova, no sistema solar, não, no sistema do próprio espaço. Ou seja, estamos indo para uma área mais sutil, onde a própria matéria é mais sutil. Estamos entrando, então, numa área de aquários e, fisicamente, estamos numa parte do universo em que a grosseria lá de trás está ficando para trás. Estamos indo para uma área mais sutil. O que acontece com isso? Ora, dada essa sutileza, a grosseria, matéria, começa a ser menos densa. Aqueles espíritos que são mais grosseiros, que ainda carregam dentro de si parte da evolução, que não conseguiram se desfazer ainda das más atitudes, das condições morais que ainda estão muito próximas desses espíritos, está chegando um determinado momento em que não vai dar liga. Quando a gente fala em dar liga como é que um espírito grosseiro consegue ainda reencarnar num corpo cuja matéria agora começa a ser mais sutil, começa a ficar mais difícil. Então, estamos indo, por isso que faz a ligação com a era de aquário, porque na era de aquário, fisicamente, estamos entrando numa área mais sutil. Nessa área mais sutil, a matéria se torna mais sutil. Se tornando mais sutil, os espíritos mais grosseiros não conseguem encontrar liga para reencarnar. O que acontece com esses espíritos? Eles não vão conseguir mais voltar, reencarnar. Por isso que se fala tanto, se lê na doutrina espírita, nos livros, olha, estamos num período de mudança, as mudanças estão começando a acontecer. É por isto, porque nesse momento, nesse período, estamos começando agora a ir para um lugar mais leve. O que acontece com esses espíritos, então, que ainda continuam carregando a grosseria dentro de si?
vai ser dada uma chance para eles voltarem para onde estava o planeta antes. Nosso planeta continua avançando. Ele está indo para um outro lugar. Esses espíritos não conseguem mais encarnar aqui, então vai ter que ser tirado os espíritos e voltar para onde? Para aquela área do espaço onde eles conseguiam reencarnar. É por isso que são tirados. Para quem tem interesse, se lerem os livros do Divaldo Pereira sobre o que está acontecendo hoje, se lerem os livros sobre Robson Pinheiros, que ele vai falar exatamente o que está acontecendo hoje, eles vão falar o seguinte, um resumo dos livros desses autores, que os umbrais já estão sendo limpos, ou seja, esses espíritos já estão sendo tirados, e nosso planeta, então, por uma necessidade também, o planeta está indo para um outro nível. Então, está sendo feita uma limpeza. Esses espíritos mais grosseiros vão ter que sair, já estão saindo, óbvio, e vão ser levados exatamente como aconteceu, começo da nossa história, constelação do cocheiro, nosso planeta precisando de evolução. Pega aqueles espíritos lá que estão melhorzinho, traz para cá, porque aqui eles vão fazer um favor para eles e para quem está aqui. Então eles ajudam na evolução desse planeta e desses espíritos. É o que vai acontecer com esses espíritos, vai ser dada a chance para eles ajudarem em outro lugar. Poxa, mas se está acontecendo isso, e se esse planeta está passando por... Não vai ter um desnível? E os espíritos que estavam reencarnando constantemente? Aí é que entra o tema da nossa palestra. Estão vindo espíritos de outros orbes, espíritos de uma condição melhor, já dando condição para melhorar. E aí acontece o seguinte, esses espíritos que estão vindo aqui são... Aí a experiência é a mesma. A mesma coisa que aconteceu lá na constelação de cocheiro, lá, dos exilados de Capela, está acontecendo no nosso planeta agora. Alguns espíritos num plano muito mais avançado, estão numa condição em que eles não vão conseguir continuar avançando no planeta deles. Vai estar sendo dada a chance para eles virem para cá, para o nosso planetinha que não é tão evoluído, para que eles, através da sua evolução, dê um salto na nossa evolução. Então, está se repetindo nos dias de hoje o que aconteceu alguns milhões de anos atrás, quando o homem ainda era símil. Só que agora estão vindo espíritos para começar, e já começaram a reencarnar aqui. O Divaldo Franco comenta que alguns desses espíritos são tão evoluídos que a palavra falada, como o André Luiz, no mundo espiritual ainda, apesar de se comunicar por pensamento, ainda usa a palavra. Porque nossa forma de comunicar ainda é muito primitiva, mesmo no nosso mundo espiritual. E esses espíritos, eles não passam palavras, eles são tão avançados que eles passam a ideia. Tenta imaginar o seguinte, quando a gente olha um quadro, a gente já tem a figura. Eu não preciso explicar. É muito mais fácil eu olhar o quadro e entender do que alguém começar a explicar cada cor desse quadro aqui para eu poder entender ele. É assim que esses espíritos comunicam. Eles já passam a ideia toda. Então imagina a dificuldade desse espírito que já se comunica dessa forma, ter que aprender a falar de novo. Ter que aprender a se comunicar de novo. Ter que aprender a se comunicar da forma mais simples que a nossa. São esses espíritos que estão vindo. Essas crianças que estão nascendo, apesar da sua evolução, estando nesse momento, eles estão passando por transformações. Então, muitas dessas crianças que estão vindo são muito mais avançadas. Sim, são crianças que começam a nascer agora que vão encontrar grandes dificuldades de adaptação. Porque a gente tem na nossa cabeça o seguinte, a criança vai nascer e ela já é melhor do que nós. Não, ela está passando por transformação. Adaptação. São as crianças que mais precisam de amor nesse momento, porque elas que estão nascendo agora, no século XXI, muitas delas que estão vindo ainda a contragosto. Não estão vindo porque querem, estão vindo porque necessitam. E muitas delas precisam muito de amor para que possam se readaptar à nossa condição. E dada essa adaptação, por isso que quando a gente vê esses livrinhos bonitos sobre criança índigo, criança diamante, é bonitinho ver isso, mas não é bem isso não, viu gente? A criança índigo que está vindo, a criança diamante que está vindo, ela não vai vir dando mostras de sabedoria, ela vai vir revoltada ainda, ela ainda vai vir dando trabalho. Então precisa haver da nossa parte muito carinho, muita atenção, muito amor, para que esses seres que estão começando a nascer agora nos nossos tempos
se reequilibrem, e aí, a partir daí, a partir deles mesmo, na condição espiritual deles, eles comecem a colaborar com a evolução que esse mundo precisa. De certa forma, todos nós vamos nos transformar. A gente já vai passar por isso, a gente vai começar já a sentir essas mudanças. Nada no planeta acontece um piscar de olhos. A gente tem que parar com essa mania de achar que as coisas vão mudar de hoje para amanhã. Ainda vai demorar muitos anos, até que essa adaptação se complete. Ainda vão demorar muitos e muitos anos até que esses seres realmente se adaptem à nossa condição. Não vai acontecer de hoje para amanhã. Quando aparece uma literatura ou alguém falando sobre isto, a gente sempre leva para o crivo da razão. Equilíbrio. Pensem a respeito, não acontece nada por acaso. A mesma coisa vai acontecer quando alguém comenta, na doutrina espírita agora estão vindo muitos livros falando, vai ter o êxodo das pessoas, os espíritos não prepararam, cuidado. Não tem que dar atenção para isso. Olha, você nasceu aqui, hein? Cuidado, esqueçam disso. As pessoas que estão aqui, que estão num momento bom, não tem que se preocupar com isso, não. Acabou. Essa coisa de, será que eu vou nascer aqui? Muita gente ainda já está se preocupando. Será que eu mereço? Não nos preocupemos com isso. O importante na nossa vida é a gente ter uma vida dentro do bem. Fazer a nossa parte. Eu mereço ou não mereço? Não. A gente não tem que se preocupar com isso. Estamos aqui porque a gente está aqui por merecimento. Ponto. Então, o alarme, e o ruim desses alarmes é que sempre vem, né? Porque vai aparecer um planeta. Esqueçam disso, não vai aparecer planeta nenhum para levar ninguém. Essa coisa dentro da doutrina espírita, para nós aqui, ela denigra a imagem da doutrina espírita quando aparece uma informação dessa, do tipo, vai aparecer uma coisa que vai levar todo mundo. É por isso que muita gente não leva a doutrina espírita a sério, porque são pessoas de dentro da doutrina que começam a dar informações desnecessárias. A gente tem que sempre levar para o crivo da razão. O Kardec era uma pessoa racional. É por isso que é bom ler os livros da codificação. Para a gente balizado no livro da codificação, a gente ter sempre um argumento racional para tudo. Sem misticismo, sem crendice, sem eu acho que. Vamos no Kardec, lemos a informação. Mesmo quando nós estivermos lendo livros atuais, por mais atuais que seja, estou lendo um livro espírita, falou alguma coisa que entrou em dúvida, vai no livro dos espíritos que tem a resposta. Equaliza. Não vamos nos deixar levar para tudo que estão escrevendo hoje em dia. Sempre levar para a razão mesmo. Então, as crianças que estão vindo sim, mas não vão vir tão preparadas como a gente acha, porque elas ainda precisam passar por adaptação, e essa adaptação vão levar anos e anos para que isso se normalize. Ainda vai haver troca. Nós, do lado de lá, vamos aprender com eles, para quando voltarmos mais preparados também. Então, essas crianças do século XXI, no final, somos nós, hein? Somos nós mesmos. Nós estamos nos preparando hoje para quando voltarmos melhor. Então, a criança do século XXI não é a criança só que está vindo de fora. Somos todos nós que já estamos aqui nos preparando para que, quando voltarmos, vamos estar colaborando para uma nova condição do mundo. Então, é importante a gente manter isso ligado no nosso pensamento e manter a mente ligada constantemente, para que a gente não se esqueça. Muitas vezes a vida corrida, a vida diária, faz com que a gente se esqueça que nós somos seres espirituais e que o corpo ele é temporário. Ele tem data de validade, a gente se esquece disso. E a gente esquece tanto disso que tem gente que não quer que o corpo vai embora, né? Então a gente estica daqui, estica de lá, faz isso. Não adianta. Uma hora ele vai embora. Ele está se acabando. O corpo começa a envelhecer quando a gente nasce. Nasceu, ele começou a envelhecer. E vai chegar uma hora em que não vai ter jeito. Então, o espírito é importante. Nós temos que nos manter ligados. Nós temos que nos manter sempre ligados com o alto. Contentes com nós mesmos. Uma coisa interessante é que, por mais que a vida passe com as necessidades que acontecem no dia a dia, não nos esqueçamos do seguinte: dentro de nós temos a condição de manter o equilíbrio. Tem um americano chamado Garrett Grant. Ele criou uma metodologia interessante, que é o seguinte:
Muitas vezes a gente acorda triste, eu não estou bem. Ou muitas vezes a gente carrega muitos anos sofrimentos atrozes lá dentro de nós e a gente não trabalha muito isso. Deveríamos trabalhar com o coração, devemos manter-nos ligados com o alto. Muitas vezes essa dificuldade acontece justamente porque a gente se desliga dessa ligação com o alto. E o Garrett Grant, ele criou um método que é simples demais até. Sabe esse ponto aqui? É chamado ponto do karatê. Esse ponto aqui, do karatê. Quando a gente bate nesse ponto do karatê, a gente ativa no cérebro, porque é um ponto da acupuntura. Se enfiar uma agulha aqui, ele vai ativar endorfina no cérebro. Bateu no ponto do karatê, gerou endorfina. Então, quando estiver no banho, quando estiver longe de todo mundo, e tiver com alguma coisa deixando a gente triste, ali, aquele momento que a gente está com a gente mesmo, bata no ponto do karatê e se ame. Fale palavras de reforço emocional para você mesmo. Tá? E é interessante porque no momento que a gente está batendo no ponto do karatê, a gente está reforçando. Não é crendice nem do tipo, vou ficar repetindo. Não tem nada a ver com autoajuda isso, viu? Isso tem a ver com, quando eu bato no ponto do karatê, eu estou gerando endorfina. Quando eu falo alguma coisa positiva, essa endorfina vai potencializar aquilo que eu estou falando naquele momento. Então é bom, porque a gente começa a usar da psicologia para nos dar força. Então aquilo que nos incomoda muito, a gente, naquele momento que a gente está sozinho, a gente bate lá no ponto do karatê, é tão simples, né? E comece a falar frases que nos dê força. Uma coisa que vai acontecer interessante, faça uma experiência, o sentimento muda. O Garrett Grant, ele garante, aí só alguém, quem tiver com isso, faça a experiência, ele garante que conseguem acabar até com dor de cabeça crônica. Bater no ponto do karatê e superar a dor de cabeça. Diz ele que até as dores de cabeça, aquelas que vêm com constância, somem se a gente usar isso. Existe toda uma literatura vasta sobre isso. Quem tiver interessado é só procurar no Google lá, ETF lá, que vocês vão ver muita literatura sobre isso. Mas é interessante porque a gente pode usar a nosso favor, usando da psicologia moderna, usando daquilo que nos dá força para a gente se melhorar. A gente está no planeta para ser feliz. Toda vez que a gente não está contente com uma situação, a gente tem que mudar essa situação. O Evangelho nos fala que a gente deve ser manso, sim. A gente não deve ser agressivo, sim. Mas a gente não deve ser também aquela pessoa que fica naquela situação difícil achando que a gente merece. Está errado. Também. Então, um grande erro nosso. A gente tem que superar situações, se superar e caminhar sempre. Sem agressividade, sem atacar ninguém, mas melhorando sempre. Porque a gente comenta isso porque quando a gente começa a ler muito, a gente começa a ver muitas pessoas que começam a ler literatura espírita, acham que nós devemos ser o coitadinho, o mansinho, o que não fala nada. Está errado. Nós temos que falar quando tiver a hora certa, sim. Nós temos que nos posicionar sempre, sim. A gente não é coitadinho, não. Os espíritas são pessoas que têm posição. E outra coisa, estamos passando por momentos difíceis, vamos parar com essa mania de falar que tudo é karma do passado, que é porque eu mereço. Não, vamos superar isso e fazer o melhor de nós. É esse o ponto. Então, em resumo, as crianças vão vir? Vão. Já estão nascendo no mundo todo? Já. Já estão gerando mudança? Não. Vão gerar? Em algum momento, não agora, e vai demorar um pouquinho. E nós somos aqueles seres que vamos dar sustentação para esses que estão chegando agora, porque nós também seremos essa criança do novo milênio também. Então a gente começa a se preparar também, porque nós e eles estaremos encarnando em conjunto. Em algum momento, nós não vai haver diferença nenhuma entre espíritos que estão vindo de outro orbe e daqueles que estão por aqui. É isso que devemos deixar bem claro. Em algum momento não vai ter diferença nenhuma. Estarão todos caminhando para a evolução, um ajudando o outro, para que todos nós consigamos nos equilibrar e sermos melhores, né? Porque esse é o objetivo da vida, nos melhorar sempre. Não importa se a gente está encarnado ou desencarnado. O grande objetivo da vida é realmente a evolução, a melhora de nós mesmos. Muita paz a todos. Agora chegou o momento da gente colaborar.
colaborar com a palestra de hoje, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria, falando no tema criança do século XXI, você colocou da amor, da carinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre limites e o não também, que hoje é muito importante. A gente vê pais que não sabem dar esse limite. Queria que você comentasse um pouquinho. Sim. Importante isso. Na verdade, o que acontece? A grande parte de a geração agora, que é o adulto de hoje, muitos de nós somos aqueles filhos em que os pais eles foram mais autoritários, porque eles vêm de uma outra geração, né? Batiam porque não tinha essa coisa da lei da chinelada. Eu levei bastante chinelada e estou por aqui, né, mãe? Mas o que a gente tem que entender é que, esses adultos, por alguma razão, o mercado mudou, a vida mudou. E muitos desses aspectos que a gente vê depois que a gente se torna adulto, se torna pais, eu não vou fazer isso com meu filho, não. Não, eu não. Na época, meu pai fez comigo. Então, a gente traz esse ranço do passado. Essa falta de limite, uma delas é essa. É a gente que traz do passado alguma coisa que a gente não quer que o outro passe, e outra, que é um aspecto da vida moderna, é a falta de tempo. O pai trabalha, a mãe trabalha, a gente não tem tempo para mais nada, então a gente fica com receoso de falar não, porque eu não tenho tempo para ele, ou para ela, para a criança em si, então a gente tem receios. Então a gente dá limites, eu compra o amor dele com um belo presente, ou deixa que ele faça o que quer, porque a gente se sente culpado. O grande problema é esse, a gente não tem que se sentir culpado. O pai e a mãe que trabalham fora, estão fazendo a parte dele porque o mundo está dessa forma, mas a gente também tem que manter os limites. Porque uma criança que não tem limites dentro de casa não vai ter limite fora de casa. É um exemplo que uma educadora comentou na TV, ela fala que um mau filho vai ser um mau marido, um péssimo pai. Porque ele já traz isso da infância. Um aspecto interessante que está acontecendo também nos dias de hoje são crianças que não conseguem ser adultos, porque os pais eles envolvem tanto ele que ele não sai mais nem de casa. Então ele fica com 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, onde você mora com meus pais. É aquela falta de limite também. É o excesso de proteção. A gente quer proteger tanto que não deixa a criança sair do casulo. Está errado também. A gente tem que deixar a criança crescer. Quando a gente dá amor, e não é amor, tá? A gente chama de amor isso, mas não é amor, é egoísmo. A gente traz para dentro de nós, não quer que aconteça nada, e a gente sufoca. A gente deixa que a criança desperte. Toda a potencialidade do ser humano, ela só acontece quando a pessoa é desafiada. Quando a gente não deixa a pessoa gerar desafios, é o que acontece com a criança, por exemplo, que não pode brincar na chuva. A gente brincava na chuva, não pode pisar, a criança não cria anticorpos. Qualquer coisinha vai deixar ela ficar doente também. Então nós temos que realmente, acreditamos nós que hoje, eu acho que é uma das épocas mais difíceis de se criar umas crianças, não é? Nos dias de hoje. Por causa disso, porque a internet, a televisão, a cultura externa, a criança tem muita informação fora. Então, é uma das épocas mais complicadas de se criar os filhos. E os pais, acreditamos nós, que tem que realmente se manter muito informados para poder criar essas condições para que não boicote tanto a criança, mas também não deixe ela achar que pode tudo. É complicado. E sabemos que, para isso, os pais precisam realmente pesquisar mais, ler mais, manter-se informados, não tem jeito. Porque a criança chega na escola, ela vai ver outras crianças fazendo coisas que na casa dela ela não pode. Então, é um período mais complicado mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a autoridade máxima tem que ser os pais. Não é o vizinho, não é a escola, não é ninguém de fora, são os pais. E os pais, em primeira instância, é que põem os limites. Ninguém mais. Porque a televisão falou. Porque a professora, a pedagoga falou. São os pais. Esses é que tem que realmente dar conduta reta para os filhos. Oi, bom dia. Bom dia. Gostaria só de saber o seguinte, se você pudesse comentar sobre isso. O externo. O governo querer influenciar na educação, que os pais têm que ter limites. Sim. Às vezes isso atrapalha. Imagino eu.
O que acontece é que em qualquer parte do mundo nós vamos ver que a gente vai falar de ética. A ética é temporária. A ética é como é que como é que a sociedade hoje vive com determinada forma. Isso é a ética hoje. Antigamente, o homem, em algumas sociedades, o homem pode casar com mais de uma mulher. Ética lá. Funciona lá. Em outros lugares, não. No Brasil, não. É uma mulher e um homem. O que acontece é que o governo, ou os governos, de qualquer parte do mundo, eles não vão ter um livro de regra ou norma que vai acertar. Isso vai mudar. Por exemplo, o que acontece hoje no Brasil com relação à educação, vai mudar daqui para o próximo governo. A hora que mudar a prefeitura, o governo, o presidente, vai mudar tudo isso. Isso é que nós temos que tomar cuidado, porque isso é temporal. Isso é sempre temporal. A educação, quando a gente chama de educação, não é educação, na verdade é instrução. A forma que a instrução é passada para as crianças, isso vai mudar sempre, não tem jeito. Porque vai depender do governo e da ética empregada naquele momento. Isso não tem como. Quando falamos que hoje é um dos períodos mais difíceis para se educar os filhos, é porque hoje se exige muito mais dos pais conhecerem e entenderem os filhos do que antigamente. Porque antigamente o pai falava não e a gente não discutia muito. Não, acabou. Minha mãe colocava uma vara atrás da porta. Eu olhava a vara, não discute, você não vai discutir. Hoje não. Hoje você explica para a criança, você tem que trocar uma ideia de igual para poder ela entender teu ponto de vista. Então está tendo um diálogo ali. Quando o governo impõe uma regra, essa regra pode atrapalhar a instrução dela, mas não a educação dentro de casa. Esse é o ponto. O governo sempre vai impor regras para mudar sistema de ensino e de instrução. E a gente não pode confundir isso com a educação. O governo, o filho para ficar o dia todo lá na escola porque eu trabalho, isso não é educação, é instrução. Está instruindo ele lá. Chegou dentro de casa, a educação depende sempre de nós. É por isso que... Por que é difícil educar? Porque o pai e a mãe trabalham fora, chegou, tem que ter tempo para conversar com o filho. Estou cansado, mas tem que ver como é que foi o dia dele. Mas fim de semana, estou cansado. Não, vamos passear com esses meninos, vamos dar amor, vamos trocar ideia. A diferença não vai ser aonde ele estuda ou com quem, o lugar que ele frequenta. A diferença vai quanto tempo os pais têm para dedicar para esses filhos. Isso que vai dar grande diferença. A instrução, o lugar que ele fica, isso vai contribuir de alguma forma. Mas a criança, ela tem um laço tão forte com os pais, mas tão forte, que não importa o que ele veja do lado de fora, dentro de casa, se os pais têm 5 minutos que os pais consigam passar, eles passam muito mais do que 9 horas que a criança está lá com a professora, com os amiguinhos. Por que os pais, muitas vezes, vê o filho crescer e o filho se desliga dos pais? Porque não houve esse tempo. O pai trabalhou demais, mas não se dedicou 1 minuto por dia, 1 segundo, para a criança ter essa ligação. Desfez a ligação, com quem o filho vai fazer ligação? Com o que está fora de casa, com um amigo, com o laço de fora. Então, a instrução, o governo muitas vezes vai atrapalhar mesmo a instrução, isso é verdade. E é por isso que os pais têm que ter muito mais força nos dias de hoje para manter-se ligados entre eles, obviamente, pai e mãe, e com o filho, para que o filho saiba que é amado. Porque enquanto a criança sabe que é amado, uma das maneiras da criança testar o amor é fazer alguma coisa errada. Ela está testando. Será que eles me amam? Não que ela pense assim, mas ela vai fazer alguma coisa para testar esse amor. Muitas vezes não é coisa muito certa. E os pais vão ter que se deslocar, vão ter que se desfazer. Por quê? A criança muitas vezes faz isso porque ela está se sentindo desvalorizada. O meu pai dá mais valor para o emprego, para não sei o quê. Então ele começa a fazer coisas erradas, está indo mal na escola. Mas a criança era tão boa até determinado e depois começou a tirar notas ruins, ele está chamando a atenção. A maneira da criança chamar a atenção é preocupando os pais. Quanto mais preocupados os pais, mais a criança está chamando a atenção para ela. Olha para mim, vocês não estão me vendo. E às vezes a gente culpa a instituição, o amigo, fora de casa. Não, o problema está dentro de casa. Somos nós. A gente está deixando de dar amor. Então a criança começa a gerar problemas porque ela quer atenção. E muitas vezes dá bronca lá na criança, falar não, impor limites. Por mais que a criança reclame, ela quer isso, porque ela está recebendo atenção.
Porque senão ela vai continuar gerando isso. Ela quer atenção. E por mais que a gente ache que não, ela está dando muito problema, trabalho, falta de amor. A gente tem que entender essa linguagem infantil. A criança ela não vai falar a linguagem que a gente entende. Ela vai falar através de atos. E os atos vão ser o que ela está fazendo? Ela está chamando a atenção para ela. Sempre a criança ou adolescente vai chamar a atenção de alguma forma. E ela não vai chamar a atenção falando, quero que vocês olhem para mim. Não vai. Ela vai fazer alguma coisa errada. Que aí vai chamar a atenção e a gente vai começar a olhar. E esse é o grande momento. Se a gente olhar ela como um problema, a gente errou. A gente tem que olhar porque ela está chamando a atenção, alguma coisa está errada. A gente tem que realmente entender esse aspecto psicológico. O que está errado? Que tipo de erro que está acontecendo? Por que ela está chamando a atenção nesse momento para ela? Esse é o grande ponto. Já teve mais uma pergunta, né? Não sei nem se é uma pergunta, Sérgio, é uma colocação, acho. A gente tem muita dificuldade hoje com os adolescentes, com os jovens, né? Porque eles chegam a uma parte da vida deles em que a gente parece até que não é nada. Né? Porque eles têm opinião própria, eles já, por mais que você tenha ensinado, mostrado os caminhos a eles insistem, querem fazer do jeito deles. É aquela velha frase, ai mãe, você não sabe de nada. Ai, você não está nem aí com você. E você falou muito da questão do merecimento. Então, eu fiquei pensando assim, quando a criança ou a pessoa chega nesse estágio e a gente percebe, né, que está indo pelo caminho errado, e mesmo assim a gente insiste, eu acho que a questão, a gente precisa olhar um pouco para a necessidade, que somos todos necessitados, né? Quando você falar essas novas crianças índico, cristal, diamante, que estão reencarnando, e a gente precisa dar amor a essas crianças para que elas se adaptem, né? Porque elas são necessitadas também. Necessitadas da evolução dentro do nível delas. Isso aí. E hoje, o jovem, a gente percebe que a gente tem que olhar também as necessidades e aquilo que eles realmente precisam passar para realmente imprimir neles o aprendizado, né? Que é difícil. E é muito mais difícil para a gente aceitar, ver o filho errando e falar assim, você está errado, e a pessoa não te ouve, mesmo você dando exemplos, porque o exemplo é tudo, a gente tem que permitir, às vezes, que o erro se faça, para que o aprendizado se imprima. E a gente não sabe, na verdade, como agir. Entendo. Diante dessas situações. Que é muito pertinente quando você vê, por exemplo, um filho usando droga ou indo para um caminho de roubo, de qualquer coisa, você sabe que é errado, você deu exemplos, você fez a sua parte e mesmo assim aquele espírito não conseguiu e não consegue enxergar. Então é aí que a gente tem que perceber a necessidade daquele espírito, independente da idade. Porque, às vezes, isso acontece muito precocemente, né, na nossa percepção. Isso mesmo. Verdade. Disso tudo, concordo plenamente. E acredito que para os pais é o momento mais difícil. Por quê? Porque os pais sempre vão se sentir culpados. Esse é um grande problema. Tem um livro do Luiz Sérgio em que ele vai numa colônia de espíritos e de adolescentes que morrem pela droga. E ele está entrevistando um lá. Ele fala, mas você se matou, morreu, tal? Ele falou, eu me arrependo. Porque ele lembra que toda vez que vem um jovem muito complicado na vida dos pais, é um programa. Os pais, a gente não vai lembrar disso, é óbvio, né? Mas a gente se comprometeu. Quando vem jovens muito complicados na nossa vida, não vem à toa. A gente se comprometeu, em alguma forma, de ter, a gente vai passar por isso, e espiritualmente a gente vai lembrar disso depois. E esse jovem fala o seguinte, dá um recado para os pais, a culpa não é deles. Eles fazem o que podem. Nós é que, no âmbito de ainda se manter ainda no erro, a gente comete um erro após o outro. Ele fala isso na psicografia. Que muitos jovens usam, inclusive, isso contra os pais, porque sabem que os pais os amam, e eles se entram no problema e ainda falam que a culpa é deles. E os pais sempre
tende a se sentir culpados, porque pai e mãe são sempre, eles querem que tudo dê certo, mas não é assim. E é complicado isso mesmo. Tem limites, por isso que a doutrina espírita nos ensina também a aceitar quando a coisa não pode ser mudada. Então, dentro desse âmbito, a oração mesmo, orar para Deus de coração. Falar, Deus, estou fazendo o que eu posso. Além disso, não dá. Para realmente ter paz no coração, porque é complicado ser pai, ser mãe e ver que o filho continua no erro. É muito complicado. A gente sabe que isso, em algum momento, algumas crianças, por necessidade, vão realmente sofrer as consequências dos seus erros para poderem aprender. Isso vai acontecer. Isso é muito complicado. E não dá para falar para os pais, tira isso do coração. Não dá. Pai e mãe vão sentir isso sempre. Isso é alguma coisa, isso está além, que é sentimento. A gente tem compromisso, né? Uma coisa que a gente sempre comenta é que quando a mãe e o pai quer o melhor da criança, um momento interessante para poder fazer isso é quando ele está dormindo, tá, gente? O espírito, ele é emancipação da alma, né? A gente chama. Quer passar algum recado para o filho? Que o filho é rebelde, ele não escuta. Espera ele dormir. Aí quando ele estiver dormindo, vai pertinho dele e fala o que você pensa. Mas não dá bronca. Porque o pai e a mãe, a gente quer dar bronca, né? Não, vai lá e fala, olha, eu quero o melhor para você. Fala com amor. Eu quero que você se recupere. O espírito está escutando, viu, gente? Emancipação. O espírito escuta. Não precisa ser o pai ou a mãe, pode ser a irmã, o irmão, o tio. Quem tem a proximidade com a pessoa e quer o melhor dela. Ela está dormindo, vai e fala com amor. O espírito vai escutar. Ele pode até errar lá, continuar, mas ele está escutando. Porque quando a gente está falando, olha, não, isso não, ele está desperto, ele vai bloquear. Quando ele está dormindo, ele não bloqueia. Então é um dos melhores momentos para a gente passar a nossa mensagem. Fazendo isso com amor, é interessante que a gente não precisa estar do lado dele. Lá do nosso quarto, ele lá no dele. Conversa. A emancipação, ele está escutando. A gente vai fazendo isso sempre. Isso é amor, é até desprendimento. A gente está fazendo. Em alguns momentos, a pessoa muda. É a oração constante. É só para terminar, que a gente já estourou o tempo, só para a gente entender como isso funciona bem. Aqui no Carandiru, teve um médico que pegou ficha de presos, aqui mesmo, quando ainda era prisão, e orava sobre presos que ele nem conhecia. Tem um estudo, inclusive, feito sobre esse médico. Ele nem brasileiro era. Você vê, no Brasil a gente não faz isso. Ele veio de fora, ele pegou ficha de presos que ele falava, me dá os piores. E começou a orar. Porque ele era religioso, nem era espírita, era católico até. Para você ver que espiritualidade não tem religião, hein? E aí ele orava e ele acompanhava depois esse preso, que dava muito trabalho mesmo preso, e esses começaram a se tornar melhores. Então a força da oração, ela extrapola as paredes, extrapola os conceitos, extrapola a religião. Não vamos esquecer disso também, né? A gente se manter ligado com Deus é a oração constante. Eu não consigo falar mais com meu filho porque ele não me escuta ou ela não me escuta. Vamos orar e no momento da prece, falar com a pessoa, com amor. O amor é uma linguagem que não tem barreira, ela vai chegar lá, em algum momento. Sérgio, obrigado. O Sérgio vai ficar aqui mais um pouquinho. E quem quiser fazer alguma pergunta para ele, né? Está à disposição. Bom, então, mais uma vez, vamos fechar um pouco os nossos olhos, mais uma vez em atitude de introspecção, de prece. E vamos agora, depois de recebermos tanto, doar um pouco de nós. As vibrações são como energias que nós podemos emitir onde quer que estejamos. E essas energias se agregam com outras pessoas que também estão vibrando o bem, a caridade, o amor. E o plano espiritual direciona aqueles que mais precisam no nosso planeta. É por isso que nesse momento, queridos irmãos, queremos vibrar pelo nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações, por tantas dificuldades políticas, econômicas. Apesar de sabermos que tudo isso, de alguma forma, tem um sentido na evolução desse planeta, devemos sempre estar em vibrações de amor. E é por isso que nesse momento, vamos vibrar, envolvendo o nosso planeta em muita luz, em muitas vibrações de amor, para que os povos possam pouco a pouco se aquietando
encontrando a paz, a serenidade. Que os governantes desse nosso planeta possam ser instruídos no bem, no amor, que possam conduzir as suas missões da melhor forma possível. Vibremos, irmãos. Pelo nosso planeta Terra, pelos países e também pelas famílias que de alguma forma formam essas crianças, os jovens, que essas famílias também sejam envolvidas em muito amor, para que possam desempenhar as suas missões da melhor forma. Pelas crianças do nosso planeta, que amanhã aqui no Brasil comemoramos o seu dia, que elas também possam crescer orientadas no bem e no amor. Que a nossa Mãe Maria, em que amanhã aqui no Brasil se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, apesar de não sermos católicos, sabemos que a Mãe Maria, o Espírito de luz, que Ele possa envolver esse nosso planeta, que ela possa envolver esse nosso planeta em muito amor também, com o seu manto de luz. Que nós possamos hoje, ao ir para a nossa casa, levar essa mensagem de amor aos nossos entes queridos que lá ficaram. Que nós possamos repousar nesse feriado, descansar não só o corpo, mas também a mente, o espírito, nos instruindo, lendo bons livros, nos harmonizando, para que nós possamos desempenhar também bem o nosso dia a dia, o nosso trabalho, as nossas lutas do dia a dia. Que o Pai Maior nos proteja, que nós possamos também ser intuídos pelos nossos mentores, pelos espíritos do bem. Que assim seja. Graças a Deus.